Abrissem comigo as suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 11 ao versículo de número 19. Os irmãos já projetaram aqui, mas gostaria que os irmãos se colocassem em pé mais uma vez. Estaremos fazendo esta leitura. Irmãos, nós vamos tentar fazer essa leitura diferente. Nós vamos ler até o versículo 28, nós vamos fazer uma leitura participativa. Eu sei que os irmãos não vão conseguir ler na Bíblia por causa das versões, mas vou pedir que os irmãos acompanhem aqui. Eu vou estar lendo os versículos ímpares e gostaria que toda a igreja, numa só voz, lesse os versículos pares. Os irmãos vão estar projetando aqui. 7, a partir do versículo 11. Diz assim: Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdócio. E isto é ainda muito mais evidente, quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revolta a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convém um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Amém? Ó Deus, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha iluminar os nossos corações de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podeis assentar. Irmãos, como é impressionante este livro aos Hebreus. Eu fico pensando, irmãos, como esse autor, esse escritor da carta aos Hebreus, com a finalidade de convencer os judeus que estavam abrindo mão do cristianismo
e voltando para a antiga religião, que era o judaísmo, como ele utiliza de todo argumento possível, inclusive usando a própria Bíblia deles, do Antigo Testamento, usando toda a lei, para convencê-los de que Jesus Cristo é superior a Arão e é superior ao sacerdócio levítico. Ele mostra com toda clareza esta transição, e é exatamente isso, irmãos, que esses versos vão estar dizendo. A maneira como esse escritor, como o autor desta carta, ele tenta mostrar clareza a respeito da importância de seguir Jesus. E é evidente, irmãos, que nos capítulos anteriores, ele até chega a dizer para aqueles irmãos que ele não poderia falar de assuntos mais elevados, porque eles não estavam tendo condições de assimilar, eles ainda estavam tomando leite. Ao invés de alimentar, de ter uma alimentação mais sólida, eles ainda não tinham condições para isso. Por esse motivo, ele não pôde explanar mais um conhecimento que ele tinha a respeito desse assunto. Mas, no capítulo 7, ele vai mostrar a transição. Porque, irmãos, muitos judeus seguiram este ritual até os dias atuais, que é o de oferecer sacrifícios. Oferecer sacrifícios. Visto que a lei, a ordenança levítica, que era todo aquele ritual onde era eleito um sacerdote, um sumo sacerdote, para ser ele o mediador entre o povo e Deus, onde o povo chegava ali e levava um carneiro, esses sacerdotes, eles apresentavam diante de Deus como mediador. A Bíblia nos diz que quando Cristo morreu por ocasião da sua morte, diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. A partir daquele momento, todo ser humano, todos nós temos acesso a Deus, porque em Cristo, nós somos agora como sacerdotes. Ele é o nosso sumo sacerdote e nós somos como essa raça eleita, sacerdócio escolhido por Deus. Mas o que é importante, irmãos, nós enfatizarmos aqui? Nós falamos no domingo passado sobre Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Que está registrado, lá no Antigo Testamento. Nós lemos lá em Gênesis, a respeito de Melquisedeque, quando Abraão ele voltou da guerra dos 4 reis, dos 5 reis contra os 4 ali, ele é vitorioso e de repente apresenta ali diante dele o rei de Salém. Ele era rei e sacerdote ao mesmo tempo, se chamava Melquisedeque. A Bíblia diz que ele não tinha genealogia, não tinha começo, não tinha fim. Como é que se explica isso? Eu não sei, só sei que ele era um tipo de Cristo, ele estava apontando para Cristo. Irmãos, olha como é que esse autor de Hebreus, ele usa lá o Antigo Testamento, Gênesis, e usa Salmo 100, versículo 4, 110, versículo 4, para mostrar para aquele povo os momentos que se trata a respeito de Melquisedeque, que ele era um tipo de Jesus. Às vezes, irmãos, surge esse seguinte questionamento: como é que as pessoas do Antigo Testamento se convertiam? Como é que as pessoas do Antigo Testamento, elas eram salvas como? Por meio dos sacrifícios que ofereciam? Não. As pessoas do Antigo Testamento, elas eram salvas mediante a fé no Messias que haveria de vir. E nós somos salvos mediante a fé, com base no Cristo que já veio. Nós cremos no Jesus histórico e eles creram no Jesus profético, naquele que haveria de vir. Então falamos a respeito desse Melquisedeque, que era um tipo de Cristo, apresentando aqui o sacerdócio de Cristo, porque o sacerdote, e principalmente o sumo sacerdote, era aquele que era da linhagem de Arão, constituído, da tribo de Levi, constituído para ser o representante do povo diante de Deus. Mas tudo isto passou. Isso já não vale mais, viu, irmãos? Por isso que eis uma grande confusão nos nossos dias, onde muitas igrejas, muitas denominações, eles pegam rituais do Antigo Testamento e fazem uma mistura hoje com algumas coisas do Novo Testamento e ficam
de certa forma, se escravizando. É muito importante ter este conhecimento, o escritor de Hebreus explica claramente, que tudo teve a sua ocasião e a sua finalidade. E tudo, como eu sempre digo, culminava na pessoa de Jesus. Então, do versículo 11 ao versículo 19, mostra aqui o fim do sacerdócio levítico e mostra o início, o sacerdócio eterno de Cristo. O sacerdócio eterno de Cristo, com base do verso 11 em diante. Acompanhe aí, verso 11. Se, portanto, ele falando para os judeus, se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei. Então, o povo recebeu a lei com base no sacerdócio levítico. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Houve uma segunda ordem? Houve, a de Melquisedeque está na Bíblia. Então, se o sacerdócio levítico, ele era importante, ele era perfeito, e ele era crucial, que era exatamente isso que os judeus estavam fazendo, voltando para aquilo, por que houve necessidade de ter uma nova ordem, uma nova lei, um novo pacto, e isso aqui representado em Melquisedeque. Aí, ainda falando da transitoriedade do sacerdócio levítico, o verso 12, pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque o sacerdote ele era uma representação da lei. Se fosse para mudar, e todos eles tinham que ser da tribo de Levi, foi constituído por Moisés. Moisés sempre consagrava ali sacerdotes da tribo de Levi. Não poderia ser de nenhuma outra tribo, de jeito nenhum, tinha que ser. Se porventura fosse mudar, teria que mudar a lei. Eu vi alguém explicando muito bem sobre isso, irmãos. É como se a gente fosse analisar o nosso sistema de governo brasileiro. O nosso sistema de governo é presidencialista. Não pode um presidente da República decretar no dia seguinte, olha, eu a partir de hoje, eu sou o rei desse país. Não é, porque a nossa lei não é monárquica, ela é presidencialista. Para que isso aconteça, teria que ter uma mudança de lei. Teria que ter uma mudança de lei. Então, veja bem que isto funcionou para aquela época. Então, se houve uma mudança aqui dos sacerdotes para uma outra tribo, evidentemente teve que mudar a lei. Assim o verso 13 diz, porque aquele de quem são ditas estas coisas, pertence a outra tribo. Está falando de quem? Está falando de Melquisedeque. E se Melquisedeque era uma representação de Jesus, está colocando Jesus aqui como o sumo sacerdote, Jesus não veio da tribo de Levi. Jesus veio da tribo de Judá. E a tribo de Judá não era tribo de levitas, de sacerdotes, melhor dizendo. A tribo de Judá era a tribo dos reis. Mas Jesus Cristo, irmãos, ele foi um tipo de Melquisedeque, que era rei e sacerdote ao mesmo tempo, que não era permitido na lei de Levi. Isso não era permitido em hipótese alguma. Verso 14. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá. O próprio escritor, ele vai explicando. E veja que ele está usando esses argumentos, irmãos, com essa finalidade. E aí os irmãos perguntam assim, mas pastor, o que isso tem a ver conosco? Nós estamos no século 21, nós pertencemos aqui à denominação batista, somos crentes evangélicos. O que isso tem a ver conosco? Irmãos, tem tudo a ver. Porque se não entendermos que Jesus Cristo, irmãos, ele é o sumo sacerdote que venceu a morte, os levitas, o sacerdócio deles tinha um fim, o ponto final era na morte. E eram homens, e com defeitos, eles eram pecadores também. Eles tinham que interceder por eles próprios e também pelo povo, diferentemente de Jesus Cristo, que o seu sacerdote não tem fim.
porque ele está vivo, né? Está vivo até os dias. Então ele vai explicando aqui. E isto ainda é muito mais evidente quando, ou melhor, 14. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Desta tribo, Moisés nunca elegeu, nunca atribuiu um sacerdote da tribo de Judá. Sempre foi da tribo de Levi. Então ele está explicando aqui até chegar na pessoa de Jesus. E por que isso é importante para nós, irmãos? Porque para nós, Jesus, ele é supremo, ele é suficiente, ele é a razão da nossa existência, é a razão da nossa fé. Nós não podemos ter dúvida quanto à suficiência de Cristo, porque senão nós vamos querer escorar em algumas leis do Antigo Testamento, escorar na guarda do sábado semanal, escorar na guarda do sábado anual, que acontecia depois de 6 anos, 1 ano, tinha que deixar a terra ali sem poder trabalhar. Nós teríamos que circuncidar os nossos filhos no 8º dia, manter os rituais das festas judaicas, que até hoje muitos ainda fazem. Jesus é suficiente, não precisa mais de complementos, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé, e a fé na pessoa de Jesus, e não mais nos rituais do Antigo Testamento. Tudo aquilo apontava para Jesus Cristo, e a história, irmãos, ela se encaixa perfeitamente bem. Aí vem o versículo 15. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote. E quem foi Melquisedeque? Melquisedeque foi um sacerdote antes de Arão. Antes de Arão. Depois de Moisés foi instituído ali o sacerdócio levítico, mas antes dele foi Melquisedeque. Agora, depois de Levi, se levanta outro semelhante a Melquisedeque, é o que o versículo 15 está dizendo. Se levanta outro sacerdote. Verso 16. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal. Não era de homens. Eles tinham que provar que eles vinham da linhagem. Tinha que provar que eram da linhagem de Levi, da tribo de Levi. Se não fosse, não era contado. Carnal, porque eles eram humanos. E tinha um fim, eles morriam. E quando morriam, tinham que ser eleito novamente outro sacerdote. Já o que veio da linhagem de Melquisedeque, conforme o versículo vai dizer aqui, versículo 16, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, que não dissolve, que a morte não coloca um fim, um sacerdócio que não tem fim, um sacerdócio eterno, um sacerdócio permanente. E que sacerdócio é esse? O sacerdócio de Jesus Cristo, que venceu a morte, que está vivo, além de nos dar a salvação, ainda intercede por nós. Ainda intercede por nós. Está vivo. Esse sim que é o sumo sacerdote apresentado aqui pelo escritor de Hebreus. É indissolúvel. Verso 17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. É o que está Salmo 104, versículo 10. Foi instituído por Deus a pessoa de Jesus Cristo. É muito importante, irmãos, a gente entender que o autor principal da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, o autor principal da Bíblia é Jesus Cristo. Logo após a queda do homem, quando o homem peca contra o Senhor, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já há uma promessa de redenção para o homem. Isto é, que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Fazendo alusão à pessoa de Jesus Cristo, que na cruz, ele venceria Satanás pela sua morte. E ele também venceria a morte
porque ela não teria poder de detê-lo. A gente nota aqui que todo o Antigo Testamento estava apontando para a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi instituído sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas o que é mais importante ainda, irmãos, como isso vai se complementando, versículo 18. Portanto, por um lado, se revoga. Então, olha aqui, irmãos, como isso é claro. Versículo 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança. Não serve mais a de Levi. Serviu por um tempo, porque apontava para uma ordenança superior. Aqui, o escritor de Hebreus está dizendo o quê? Que se revoga. Então, eu não posso, irmãos, me apegar às leis do Antigo Testamento com base nas ordenanças levíticas, de acordo com esse texto. Porque aqui diz que se revoga, verso 18, portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de quê? Aí está dizendo, né? Por causa da sua fraqueza e da sua o quê? Inutilidade. Não serve mais. Não serve mais. Serviu, mas não serve mais. Porque agora nós temos uma ordenança superior. E seria uma ignorância daquele povo, irmãos, você deixar uma ordenança superior, vibrante, eficaz, verdadeira, e voltar novamente para os rituais inúteis do Antigo Testamento. Era exatamente isso que estava acontecendo, e era exatamente isso que o escritor de Hebreus estava querendo dizer para eles. Gente, há algo melhor aqui, há algo importantíssimo aqui, há algo superior aqui, e precisam ficar fixos nisso aqui, e não voltar para as sombras, para aquilo que é insignificante. Aí, verso 19, ele termina aqui esta primeira parte, falando da transitoriedade do sacerdócio levítico, dizendo assim: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei servia apenas para mostrar, né, revelar o erro do homem. E como um aio, né, essa lei conduzia o homem a Cristo. Ela não tinha poder de mudança alguma, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz uma esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então, irmãos, nós temos aqui que do verso 11 ao verso de número 19, apresenta o escritor de Hebreus, ele deixa muito claro, com argumentos lógicos aqui, o fim do sacerdócio levítico e o início de um sacerdócio eterno, de um sacerdócio perpétuo, de um sacerdócio verdadeiro, de um sacerdócio vivo. Aí, agora a partir do versículo 20 até o versículo 28, o escritor de Hebreus vai estar descrevendo a respeito desse sacerdócio perfeito e como ele tenta convencer os seus leitores a respeito desta importância. Vejamos aí, irmãos. Verso 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Como assim? Na época da lei, era feito, irmãos, mediante a lei. Os sacerdotes, eles vinham um após outro com base na lei, que tinha que seguir aquele ritual daquela tribo, da descendência de Arão. Porém, o sacerdócio de Melquisedeque não era baseado em lei, era baseado em juramento. E tem algo importante aqui, irmãos, porque a lei, ela muda. A lei muda, mas o juramento não muda. Agora, como assim, irmãos? Por quem que Deus iria jurar? Eu disse isso no culto anterior. Sempre quando alguém iria jurar, tinha que ser por alguém superior. Mas não tem ninguém mais superior do que Deus. Ele não teria alguém para jurar. Então ele jurou por si mesmo. A ordem, segundo a ordem, esta ordem, segundo a ordem de Melquisedeque, foi feita não com base na lei, mas com base em juramento, o que é diferente. Verso 21, mas este,
que é a ordem de Melquisedeque, com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Quem jurou? O Senhor. Falando de Jesus, tu és sacerdote para sempre. Tu és sacerdote para sempre. Verso 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. O que é fiador? Fiador é um garantidor. É aquele que assume uma dívida no lugar de alguém. Alguém faz um compromisso e ele se coloca ali como alguém que é o fiador. Olha, se ele não cumprir, eu assumo esta responsabilidade. Eu sou o garantidor. E é exatamente isso que disse no verso 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado o garantidor de uma aliança superior. Então, irmãos, quando nós depositamos em Jesus Cristo a nossa confiança, nós estamos seguros. Porque Ele garante isso nesta nova aliança. Verso 23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, os da tribo de Levi. Quantos sacerdotes tiveram? Não se sabe, né? O que se sabe é que quando um morria, outro assumia o lugar. Aqui vai dizer, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Eles morriam. Tinha uma vida abreviada. Olha como ele é claro ao explicar isso aqui, né? Eles eram impedidos pela morte. Verso 24. Este quem? Jesus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele continua, porque continua para sempre. Ele tem o seu sacerdócio imutável. O sacerdócio de Cristo não muda. É imutável. Os levitas mudavam, mas o de Cristo não. Versículo 25. Por esse motivo, ou por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Isso aqui, irmãos, é muito importante, falando a respeito da suficiência de Jesus e da capacidade que ele tem de salvar. Irmãos, entenda isso. Jesus nunca salva alguém de forma incompleta. Jesus nunca salva alguém de forma incompleta. Ele diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. E ele diz que ninguém tem poder de arrebatar das suas mãos. Jesus salva de forma completa. Porque se depender do homem, ele não tem como garantir isso. Então o versículo vai dizer aqui, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Ele tem esse poder. Jesus tem o poder de salvar o homem totalmente dos seus pecados e de salvar o homem da condenação do inferno. Ele tem poder para fazer isto, porque ele é sumo sacerdote para sempre, por causa do seu poder, da sua autoridade, que Paulo descreve aos Filipenses capítulo 2, não é, irmãos? Ele não usurpou em ser igual a Deus, se esvaziou assumindo a forma de servo. E na forma de servo ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Dá para entender isso, irmãos? Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que todo joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra se dobre diante da autoridade de Jesus. Que maravilha, não é, irmãos? Como é tão bom a gente poder cultuar um Deus assim, não é? Como é tão bom a gente poder servir um Jesus assim. O Jesus que fez uma obra completa em nós, viu, irmãos? O Jesus que fez uma obra perfeita em nós. Agora é óbvio que aquilo que depende de nós, depende de nós. Nós é que precisamos buscar, crescer, viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Isso depende de nós, porque a sua obra foi uma obra completa, foi uma obra perfeita, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e sob juramento do Senhor. Pronto, ele é perfeito, extremamente suficiente.
Ainda, o versículo 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Já pensou? Jesus, além de nos salvar, ainda intercede por nós. Eu fico pensando, irmãos, quando um ser humano, ele tem a capacidade de virar as costas para o Evangelho e para Deus. Como é complicado isso, né? Que toda a obra dele por a gente, ele fez. Irmãos, já deu para a gente perceber o quanto o homem, o ser humano é complicado? Como talvez esta falta de concepção a respeito de que Cristo nos deu a entender que a gente aceitou um Jesus limitado, um Jesus imperfeito, um Jesus que, olha, ele começou uma obra, mas não terminou a obra que ele fez em nós. Não, ele fez algo perfeito. Talvez foi a nossa compreensão com relação à aceitação de Cristo como Salvador, que não foi a compreensão exata. Porque a partir do momento que entendemos quem ele é, a obra que ele fez, e de coração nos rendemos a ele, não tem como, irmãos, vivermos distante do Senhor. Não tem como vivermos em outros rumos. O nosso desejo é estar perto do Senhor, fazendo a sua vontade. Verso 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, olha, falando de Jesus, irmãos, olha que sumo sacerdote. Os da época de Levi, eles tinham que oferecer sacrifícios por si mesmos, porque eles eram imperfeitos. Mas aqui fala a respeito de Jesus. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, viveu no meio dos pecadores, mas não pecou, e feito mais alto do que os céus. Ele está entronizado soberanamente, o nosso sumo sacerdote. Olha o perfil, olha a qualidade desse sumo sacerdote. E o verso 27, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Por quê? Porque ele fez isto uma vez por todas. Quando, irmãos? Quando é que Jesus fez esse sacrifício uma vez por todas? Quando ele se ofereceu, não como apenas sacerdote, mas também como um sacrifício. E ele fez isto uma vez só, porque o seu sacrifício foi perfeito. O seu sacrifício foi perfeito. Uma só vez ele nos ofereceu. E a vida de Cristo por nós, irmãos, é suficiente. Isto deve marcar o nosso entendimento. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso sumo sacerdote por excelência. Versículo de número 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Não é assim, irmãos? Tudo do Antigo Testamento, toda aquela religiosidade, todos os rituais foram feitos por homens imperfeitos. Porém, o verso 28 vai dizer assim: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, na minha Bíblia, Filho com F maiúsculo, alusão a Jesus Cristo, perfeito para sempre. Irmãos, isso deve encher nossos corações de alegria. Porque no dia que recebemos Ele como Salvador, não recebemos um espírito qualquer, um santo qualquer, um revolucionário qualquer. Mas recebemos, irmãos, o Filho de Deus, aquele que foi exaltado soberanamente. Todos os profetas do passado apontavam para Ele, aquele que haveria de vir, que veio, que o seu sangue precioso verteu na cruz para nos salvar. Além de ter nos dado a salvação, ainda intercede por nós como sacerdote diante de Deus. Para finalizar, irmãos, a minha mensagem, o que é que me chamou a atenção em tudo isso daqui? A maneira
categórica que o escritor de Hebreus, ele tenta convencer aqueles judeus a permanecerem firmes em Jesus, que era um grande erro eles voltarem atrás. Mas, meus amados irmãos, que argumentos nós usaríamos hoje para que as pessoas não abram mão de Jesus e que permaneçam com Jesus? Que argumento, meu irmão, você usaria? O que é que você falaria para ele? Olha, fique com Jesus, continue servindo a Cristo. Olha, não abra mão disto não. Tá, mas como é? Que argumento você usaria para isto? Irmãos, é sobre isso que o escritor de Hebreus está querendo dizer. E com base no que nós ouvimos aqui, irmãos, eu voltaria lá para a fala de Pedro, quando Jesus, ele faz ali uma exposição a respeito do pão da vida. Aí as pessoas começam a se retirar. Aí Jesus olha para os apóstolos e diz assim: vocês também quereis retirar-vos? Isto é, voltar para trás? Aí Pedro fixa em Jesus. Olha aqui, ele fixa em Jesus e diz assim: para onde iremos nós? Só tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. Como é que a gente convenceria, irmãos, alguém a permanecer em Jesus? Porque vida eterna só tem em Jesus. Que paz de espírito só tem em Jesus. Que segurança eterna só tem em Jesus. Que alegria verdadeira só tem em Jesus. Lá fora, a aparente ilusão de uma vida mais prazerosa é passageira. E cada vez que experimentamos, produz em nós um vazio ainda muito maior. Mas quando nós voltamos para Cristo, nós voltamos para debaixo das asas do Altíssimo. E debaixo das asas do Altíssimo, nós encontramos descanso. Descanso, não descanso físico, irmãos, porque o descanso físico tem como a gente descansar. Mas descanso da alma é só Jesus que pode proporcionar. Então, eis a razão por que vale a pena permanecer em Cristo. Porque Ele é tudo aquilo que um ser humano precisa, se encontra perfeitamente no sumo sacerdote por excelência, perfeito, sem pecado, santo, amoroso e que fez uma obra perfeita por nós. Porque vale a pena permanecer em Cristo. Porque um dia, irmãos, esta nossa vida, por mais que a gente viva longo tempo, ela é breve. Um ponto final vai chegar nas nossas vidas um dia. O dia todos nós seremos velados, não tem recurso. A vida humana se limita até esse dia, porém, segue-se para a eternidade. E a eternidade não é 80 anos apenas, 100 anos apenas, é uma eternidade. Então, por que a gente deve permanecer em Cristo? Porque é Ele que nos dá uma garantia de vivermos uma eternidade no lugar onde o bicho nunca morre, no lugar onde a sua presença é constante e nos livra de um lugar terrível onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Por esse motivo que vale a pena servir a Cristo e permanecer firme. Tem alguém aqui nesta noite que está desanimado de ser crente? Tem alguém aqui à noite que está sentindo pesado servir ao Senhor? Tem alguém aqui que está achando que não vale a pena, porque parece que depois que você está seguindo a Cristo, aumentou os problemas, até as doenças parece que aumentaram, as dificuldades também aumentaram. Então, se isto está acontecendo, eu quero te dizer que há algo muito superior a tudo isso. A vida com Jesus, irmãos, não tem nada que compense uma vida com Jesus, uma vida sem Jesus. Porque a vida com Cristo, ela é extremamente maravilhosa. É Ele que nos oferece exatamente a paz que a nossa alma tanto precisa. Por isso que precisamos perseverar firmes no Senhor. Porque se amamos o Senhor e queremos o bem para a nossa alma, devemos nos apegar a Cristo. Devemos nos achegar a Ele humildemente e Ele fará uma obra extraordinária dentro de nós. Eis a razão porque eu estou aqui. Não é porque lá fora tem coisas aparentemente boas, mas porque com Jesus é bem melhor. Como é bom servir ao Senhor. Ele nos libertou
do poder das trevas. E aqui estamos para servi-lo. E tem um detalhe, ele está lá, intercedendo por nós, nos ajudando nas nossas fraquezas. Isso é maravilhoso, irmãos, termos um sacerdote assim. Pense na sua situação diante de Deus. E como Ele te ofereceu mais uma oportunidade, apresse a chegar ao Senhor. Corra para o Senhor, corra logo, antes que seja tarde demais. Vamos cantar um dos nossos hinos de louvor ao nosso Deus. Se irmãos tiverem. Hino de número 100. Jesus ressuscitado, Ele para o céu subiu, as prisões quebrou da morte, grandes feitos conseguiu. Em Jesus ressuscitado, vive e reina lá no céu. Em Jesus ressuscitado, voltará o povo seu. Em Jesus ressuscitado, para o nosso Mestre ser, conseguiu na cruz morrendo, pelo crente interceder. Em Jesus ressuscitado, pra vitória nos ganhar. Em Jesus ressuscitado, para nos justificar. Em Jesus ressuscitado, Ele a morte aniquilou, pra ressuscitar nós todos, sim, os crentes que salvou. Em Jesus ressuscitado, Ele em breve voltará. Em Jesus ressuscitado, e consigo nos terá. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos, por tudo que nós ouvimos. Irmãos, como eu disse no começo, nós temos a alegria de ter Ivone aqui conosco. Eu gostaria de, a pedido, da irmã Lena e de Ivone, de apresentar as suas filhas ao Senhor. Eu gostaria de chamá-la aqui à frente.